Já vai começar aquela maluquice. Personagens aleatórios dentro de uma narrativa gonzo. Tem sempre o meu pai conversando com alguém. Ele é muito louco e o convidado também. Do humor a coisa séria, eu tô ficando empolgado. É tudo incrementado, vai ficando bagunçado. O clima é agradável, o papo é bem solto, mas agora vai ficar bem pesado. Vai começar! Vai começar! O Sonic Cast! O Sonic Cast! O podcast Redondinho e Cremoso! Motherfucker! Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, chegando, meus amiguinhos, minhas amiguinhas e meus amiguinhos, para o episódio de número 63 do Sonic Cast, o 63. Ai, ai, que delícia, que coisa bem boa, gente. Como é que vocês estão? Estão muito bem? Espero que sim. Bom, eu estou muito bem. Acabei de montar aqui o espaço onde eu gravo o Sonic Cast aqui. Estou, ó, tem um saquinho plástico, ó, o barulhinho. Momento ASMR do podcast. Vou degustar aqui uma pastelina, que é o salgadinho mais tradicional do Rio Grande do Sul. Se você não é do Rio Grande do Sul, não conhece pastelina, mil perdões. Não terei como te explicar. Ele é tipo um salgadinho, palitinho salgado, assim. Ele lembra um dedinho mínimo de criança. Da forma mais bizarra possível para comparar, é tipo isso. Eu vou, inclusive, degustar um aqui pertinho do microfone. Vê se o barulho pega. Ah, que coisa bem boa. Ai, muito bom. Salgadinho. Vou ter que, inclusive, dar uma adiantada aqui, tomar um golinho d'água, só um pouquinho. Momento ASMR do Sonic Cast. Bom, gente, se tu não me conhece, tem que me apresentar. Pra ti que não me conhece. Se tu já me conhece, fica só ouvindo aí que daqui a pouco eu chego em ti também. Bom, eu sou o @Sonic_NM nas redes sociais. Todas elas as quais eu atuo, que são Twitter, Instagram, TikTok e canal de YouTube. Nessas 4, tu vai me encontrar pela minha arroba, que é essa aí que eu falei, @Sonic_NM. Tenho também lá no Instagram uma outra arrobinha, uma outra página, só para divulgar as maquetes dos estádios de futebol que eu faço. Para isso, tu vai me procurar em @SonicMaquetes. Agora, se tu é aquele ouvinte assim que nunca ouviu o Sonic Cast, não conhece o Sonic, não sabe de nada, veio aqui, sabe-se lá por quê, tenho que te pedir, por favor, ouviu esse podcast, terminou de ouvir, deixa 5 estrelinhas pra mim no Spotify. Por quê? Pra eu ganhar relevância na podosfera, pra ser indicado para outras pessoas. Fez isso? Ótimo! Então eu vou te pedir pra tu clicar no sininho do Spotify. Por quê? Porque sempre que eu tiver um novo episódio do Sonic Cast, tu vai ficar sabendo, vai receber aquela notificação no teu celular. Bom, aqui no Sonic Cast nós temos aqueles parceirinhos, aquelas marcas que nos apoiam. Temos eles aqui, nosso patrocinador More do Sonic Cast, que tá com a gente, ó, há muito tempo. Bom, eu falo deles, a nossa academia de futebol, a galera da Draft Personal Soccer e o nosso maninho, óbvio, nosso professor de educação física, nosso mano Dudu Sartori. Tu é aqui de Porto Alegre ou da região metropolitana, quer marcar um treinamento com o tio lá, com o professor Dudu Sartori? Muito simples, entre em contato com eles pelo Instagram ou pelo TikTok, porque é a mesma arroba Draft Personal Soccer. Sonic, sou de longe, de um outro lugar. O que eu faço? Bom, por favor, siga eles, mostre pra eles que esse podcast é legal, que a gente indica as coisas aqui e vocês vão lá e seguem as coisas que a gente indica. De novo, arroba da Draft é arroba Draft
Personal Soccer. Tá, Sonic, como é que escreve Draft Personal Soccer? Não tem problema se tu não sabe escrever. Tá marcadinho na descrição desse podcast, ali no textinho que vai embaixo, nas postagens das redes sociais, onde eu posto o SonicCast, tem marcado lá, bonitinha, @ da Draft Personal Soccer. A gente tem também, aqui no SonicCast, um projeto social muito massa, em que nós somos os parceiros apoiadores. O projeto em questão é o Projeto Reciclave, do nosso mano, meu amigão, professor Pedro Henrique Sena, que lá de Florianópolis faz todas as ações do projeto. E para você ver tudo que ele faz, tudo que o projeto contempla, conhecer de verdade, tu pode entrar no site da Reciclave. O site é o seguinte, é reciclave.com.br. Repite! De novo, reciclave.com.br. E hoje, eu tanto que anunciei que o SonicCast estava atrás de novos patrocinadores, que hoje nós vamos estrear uma coisa muito legal. O novo patrocinador do SonicCast, sim! Deixa eu até pegar o papel, ó o barulho do papel, ó. O papel do nosso novo patrocinador, no caso, da nossa patrocinadora. Se você é ouvinte do SonicCast e ouviu o episódio número 57, nós tivemos lá a nossa convidada ali no bloco do bate-papo, Pami Alfonso, ela que é do espaço Aurum 7, Aurum Tarot 7, e é ela a nossa nova patrocinadora. Ela participou ali da conversa comigo. A partir daquela conversa tivemos ouvintes do SonicCast que procuraram o espaço dela. Ela pensou, cara, esse podcast aí tem uma divulgação legal, acho que eu vou patrocinar. E agora ela é a nova patrocinadora do SonicCast, o espaço Aurum Tarot 7, espiritualidade e tarô. Se você quiser marcar um horário com ela, ela tem uma sala que fica na Jacinto Gomes, número 36, sala 203. Vou repetir, na Jacinto Gomes 36, sala 203. Para marcar um horário com ela, você, por favor, manda um WhatsApp para ela. O WhatsApp é o seguinte, 51, que é o DDD aqui de Porto Alegre, 9970 87987. Repite! De novo, 5199787 E, igual faço com a Draft, vamos fazer também com o espaço Aurum Tarot 7. Se tu não é aqui de Porto Alegre ou da região metropolitana, tu não tem como ir presencialmente no espaço, tu pode seguir o espaço nas redes sociais. O Instagram deles é @Aurum Tarot 7, sendo que o tarô se escreve tarote, tá? Então é @Aurum Tarot 7, da nossa querida Pami Alfonso, o espaço Aurum 7, o novo patrocinador do SonicCast. E se tu tiver ouvindo esse programa e pensar, tá, mas peraí, também quero ser patrocinador do SonicCast, tanta gente legal aí com o cara. Não tem problema. Quanto mais patrocinadores para esse programa, melhor. A gente engorda os bolsos e faz mais e mais programas. Tu pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, que eu já citei ali no início, na @Sonic_NM. Pode me mandar um e-mail, se tu for mais retrô, mais das antigas. Eu também gosto do meu e-mail, bem das antigas, bem retrô. O e-mail é sonic_nm@yahoo.com.br. Entre em contato comigo que nós fechamos aquela parceria. Bom, agora que eu já citei todos os patrocinadores, inclusive o nosso novo patrocinador, eu fiz rapidamente ali no início, mas tenho que dar aquele mais caprichado agora. O que? O golinho d'água clássico do SonicCast. Mas hoje não vai ser apenas um golinho d'água normal. Hoje nós faremos uma onomatopeia. O que vem a ser uma onomatopeia, Sonic? Bom, é uma figura de linguagem em que a gente tenta explicar o som das coisas através da nossa própria voz. No caso, quem falou em onomatopeia, pra mim, foi o Thiago Ser. Mas quem é o Thiago Ser? Vou te contar também. O Thiago Ser faz parte de um outro podcast que já foi recentemente citado aqui, o podcast TentaCast. Ele virou um novo ouvinte do SonicCast. Começou a ouvir os episódios desde lá do início, desde o episódio número 1, e foi indo no 2, no 3, no 4, tá maratonando. A última vez que eu falei com ele, ele falou que tava no episódio 25, então olha só tudo que ele já ouviu. E ele disse que ele tá fazendo meio que 2 linhas cronológicas. Quando eu lanço episódios novos, ele ouve também. E ao mesmo tempo ele ouve desde o início. Ou seja, em algum momento
o início e o final vão se encontrar e ele só vai ter os novos episódios pra ouvir sempre que eles forem saídos. Mas por que eu tô falando do Thiago Ser dessa forma? Bom, ele falou que toda vez que eu tomo um gole d'água do Sonic Cast, ele lembra de uma onomatopeia. E a onomatopeia que ele lembra é Glup. Então hoje nós vamos dar o golinho d'água clássico do Sonic Cast no 3, mas também daremos um Glup para o grande Thiago Ser do TentaCast. Então vou pegar aqui o meu copinho d'água da Stanley, nosso copinho patrocinado aqui pelos nossos apoiadores Dudu Sartori e Lali Coimbra, nossos apoiadores aqui do Sonic Cast, esse copinho maravilhoso térmico que eu tomo meu golinho d'água, e no 3 nós vamos tomar o golinho d'água e também um Glup. Então, é 1, é 2, é 3, gole d'água do Sonic Glup. Agora sim. Ai, ai, que maravilha, esse golinho d'água do Sonic Cast e também um Glup. Bom, vamos agora, que eu já hidratei a minha garganta, que já molhei a palavra, para o primeiro quadro deste programa. Aquele quadro que você sabe, aquele quadro em que a gente fica bem irritado em frente ao microfone, coloca tudo pra fora e que vocês também, ouvintes desse programa, mandam seus áudios pra mim para que eu rode no programa. Um momento redondinho e raivoso. Mas hoje, obviamente, tenho que chamar aqui ele, no caso, o cara que dá vida a esse quadro, o cara que faz a vinheta do quadro, o nosso personagem mais calmo e tranquilo do Sonic Cast. Por favor, seu Mário Juan, vem aqui fazer a sua vinheta. Chega aí! Fala galera ligada no Sonic Cast, aqui é Mário Juan, e esse é o momento redondinho e raivoso dentro do podcast Sonic Cast, que é o podcast redondinho e cremoso. Well. Ai, ai, muito obrigado, meu querido Mário Juan. Bom, o áudio que vamos rodar hoje, olha só, tudo está interligado nesse podcast. Eu falei do Glup ali para o seu Thiago Ser do TentaCast e iremos rodar um áudio de um personagem também do podcast TentaCast. No caso do Pod, o cara mais revoltos do podcast, nos mandou um áudio que nós iremos rodar agora. Então, prestem atenção no áudio do Pod do TentaCast. Salve, salve, Sonic Casters! Estou aqui para participar do Redondinho e Raivoso. Sou o Pod do TentaCast e eu vim dizer o que me deixa com muita, mas muita raiva. Que é o seguinte, são aquelas pessoas que são sommelier de conquista. Como assim? Você vai lá e você compra, por exemplo, a sua primeira guitarra. Uma Memphis, uma bosta, mas você vai lá e compra. Daí vai lá e você mostra a sua primeira guitarra, a sua primeira conquista para os seus conhecidos, para a internet. E as pessoas vão lá e, em vez de te dar parabéns, elas falam: ah, mas é uma Memphis, né? Não é nada demais. Foda-se, é uma conquista. E qualquer conquista tem que ser celebrada por aqueles que te rodeiam. Seja ela pequena, média ou grande. Ah, que nem, por exemplo, vamos lá, outro exemplo disso. Vai que você é burro e você não entendeu o que eu quis dizer. Você trabalha o ano inteiro, daí você vai viajar. Você vai viajar para a Cidreira e você tá feliz com isso. Você fala: olha, então, eu tô indo para a Cidreira. Ah, daí vai lá o filho da puta ou a filha da puta e fala o seguinte: ah, mas bom mesmo é as praias de Santa Catarina. Foda-se você e foda-se Santa Catarina, seu merda. Ou sua merda. Você tem que ficar feliz pelas pessoas quando elas alcançam suas conquistas, seja ela qual for. Ok? Esse é o meu áudio pro Redondinho e Raivoso. Ouçam o Sonic Cast, ouçam o TentaCast, ou vai todo mundo tomar no cu nesse caralho também. Porra! E esse foi mais um momento redondinho e raivoso dentro do podcast Sonic Cast, que é o podcast redondinho e cremoso. Well. Tamo junto, muito obrigado, meu querido Mário Juan. Bom, nesse momento a gente praticamente abriu um portal em que
podcasts se uniram. Tivemos aqui uma fusão de Tentacast com Sonic Cast em 2 momentos diferentes. Bom, eu acho muito interessante que o Pod, ele é muito revolts e tudo mais, mas ele adora falar dos guitarristas, né? Na hora de falar dos bateristas, ele gosta de falar que não são músicos, né? Muito engraçado o seu Pod. Bom, essa referência pegou só quem é ouvinte do Sonic Cast pegou. Não vou ficar explicando o episódio, vai atrás pra ouvir. Bom, se você quiser fazer igual o Pod do Tentacast, que não basta ter o Tentacast pra reclamar, vem reclamar das coisas também no Sonic Cast, e você quiser ter o seu áudio com as suas reclamações, com as coisas que te irritam, com os seus momentos de revolta rodados aqui no Sonic Cast, muito simples. Você vai mandar um áudio no WhatsApp de até 1 minuto, 1 minuto e meio, para o meu WhatsApp, que no caso o número é o seguinte, anota aí, 51996542553. Repite! De novo, 51, que é o DDD aqui de Porto Alegre, 996542553. Ai, quase me dei uma engasgada aqui. Bom, deixa eu me posicionar melhor nessa cadeira, que eu tô escorregando pra baixo aqui, enfim, tá estranho. Bom, nós temos aqui no Sonic Cast, vocês sabem, aquele momento em que a gente pega e fala de cultura. E nós temos, obviamente, um locutor que faz a vinheta desse quadro. Não é qualquer locutor, é um locutor meio louco, seu louco locutor. Vou chamar ele para fazer a vinheta desse próximo quadro. Chega aí, seu louco locutor, faça a sua vinheta. Chega aí, pô! Vamos agora à dica cultural do Sonic Cast, especial do episódio número 63. Muito obrigado, seu louco locutor. Bom, a dica cultural, na verdade, eu tenho que contar uma história. Bom, eu tenho uma amiga de muitos e muitos anos, segundo ela, a gente se conhece desde que ela tinha 16 anos de idade, 15, 16 anos, que é a Ellen Arruda. Bom, ela organiza uma feira chamada Feira Junção, onde vários artistas expõem seus trabalhos, tem comidinhas veganas, bandas se apresentam, enfim, muitas coisas legais. E nesse último final de semana, eu digo último em relação à minha gravação, obviamente você vai ouvir esse podcast no seu tempo, atemporal e tudo mais, né? Mas no último final de semana teve a 3ª edição desse festival. O festival se chama Feira Junção. Tocou lá no festival as bandas Ovo Frito, que eu nunca tinha ouvido falar, mas eu achei muito legal o nome, e a banda é bem legal também. Tocou a banda Quarto Imaginário e a banda Dead to Lovers. Bom, esse evento foi no antigo CCCB, que agora mudou de nome, agora é Arruda. Inclusive a Ellen, minha amiga, disse que algumas pessoas acharam que ela tinha comprado o espaço, porque é o mesmo sobrenome dela. Ela falou, não, capaz que eu ia comprar o lugar, né? Não teria essa verba toda. Mas por que eu tô falando disso? Pra vocês conhecerem a página do festival, porque lá está marcado todos os artistas que participaram, todas as bancas, todas as bandas, enfim, tudo que rolou nesse festival e nas edições anteriores também está marcadinho lá. E tem inclusive uma interrogação, que é 4ª edição, e uma perguntinha. Seria legal se tivesse uma 4ª edição. Bom, então sigam a Feira Junção. No Instagram é @junçãodearte. Só que como no Instagram não dá pra botar o cedilha, fica Juncal de arte, não dá pra botar o cedilha e nem o tio, né? Então fica @Juncal de Arte. Sigam eles porque é um evento muito legal e eu pude ir presencialmente, estive lá, comprovei, me diverti bastante, muito bem organizado, inclusive parabéns pra minha querida amiga Ellen, faz tudo meio que tudo sozinha ali, organizando, divulgando, e foi um baita de um evento. Chega aí, seu louco locutor, termine o quadro, por favor. Essa foi a dica cultural do Sonic Cast do episódio número 63. Muito obrigado, seu louco locutor. Bom, estou dando uma olhadinha aqui para a minha pauta, também para o tempo aqui da gravação, mas estamos tranquilos. Bom, quero contar para você, ouvinte do Sonic Cast, sobre algumas metas que eu tinha impostas para mim mesmo aqui nesta 3ª temporada do Sonic Cast. Porque caso tu não saiba, nós estamos na 3ª temporada do podcast. A primeira temporada vai do episódio 1 até o episódio 20, a segunda temporada do 21 até o 40 e a 3ª temporada a partir do 41. Não coloquei meta limite de quantos episódios farei nessa temporada. Acho que ela vai ser meio que pra sempre, assim. Mas as coisas que eu coloquei aqui, aquelas metas que eu estou tentando cumprir. Uma delas, que eu queria chamar gurias da cena underground porto-alegrense, das minhas amigas que tem banda e tudo mais. Tivemos ali no episódio 41, inaugurando essa 3ª temporada, minha querida amiga Luísa, que toca na Uterine e também faz sua carreira solo. Tivemos também
Patrícia Amorini e Pomba Cláudia foram convidadas em episódios. Elas integram a banda Chulé de Homem. Também tivemos a querida Lu Barata no episódio 49, ela que é da banda Lo Que Te Vou Decir. Tivemos no episódio passado, no episódio 62, a querida Joana Berwanger, que é vocal da banda Frau. Então assim, estou com essa meta e eu bati, consegui chamar bastante gurias da cena independente de Porto Alegre. A segunda coisa que eu coloquei, que era uma meta pra mim mesmo, era tentar fazer pelo menos não, tentar fazer do Sonic Cast que ele virasse semanal, fazer um episódio por semana. E vou te dizer que desde que eu comecei com isso, desde que eu comecei com esta meta, tem dado certo. Apenas em 3 ocasiões nós não conseguimos fazer episódios na semana, mas todos porque foi meio de propósito, assim, um porque teve o evento Pet Palooza, e aí eu tava divulgando o Pet Palooza, outro porque eu participei do podcast Universo Independentes, e eu queria divulgar o podcast Universo Independentes, outro porque era a semana entre Natal e Ano Novo, eu não queria lançar pra não... Enfim, porque ali dá pra dar um descanso pro podcast. Mas em todas as outras semanas, desde que a 3ª temporada do Sonic Cast começou, nós sim conseguimos fazer um episódio por semana. Então, essa meta está sendo mantida. E uma outra coisa que eu coloquei aqui, que é das metas do Sonic Cast da 3ª temporada, era trazer pessoas do bairro Medianeira, o bairro ao qual eu moro aqui em Porto Alegre. Pessoas que se destacam por alguma coisa aqui do bairro Medianeira. Bom, tivemos a segunda participação da minha mãe, que é uma pessoa bem conhecida aqui no meu bairro. Ela vende Natura, vende Avon, mora aqui no bairro há muitos e muitos anos, tem muitas amigas, muitos amigos, muitas pessoas conhecem a minha mãe, então chamei a minha mãe de novo para o Sonic Cast. Tivemos também a minha querida Fátima Vargas, que também é aqui do bairro, trabalha com massoterapia, com estética, tudo mais, e estava aqui conversando por esses dias com o meu amigo Bernard, que é um amigo da minha rua, inclusive, né? Moramos na mesma rua, nós moramos aqui numa lomba, numa ladeira. Eu moro na parte alta da lomba, da ladeira, e ele mora lá na parte baixa. Ele é professor, é um cara muito falante, e aí eu estava aqui um dia com a minha cadeirinha de praia em frente à minha casa, ouvindo um episódio do Sonic Cast, ouvindo no caso antes do episódio ir ao ar, degustando pra mim mesmo o que eu tinha feito, e aí ele passou. Dei aquele berro pra ele e falei assim, cara, eu tenho que te fazer um convite. Ele falou, o que foi? Eu assim, quero te convidar pra participar do Sonic Cast. Ele, que? Sério? Não sei o que. Ele nem acreditou na hora, mas eu falei, cara, tu tem que participar. Tu é um cara muito legal, tu é professor, tu é falante que nem eu, né? E olha como a gente mora perto, quantos assuntos a gente não tem pra falar dentro do podcast. Quer participar? Ele disse que sim, e agora será ele o nosso convidado de hoje. Essa narrativa gonza aqui, né, vai envolvendo vocês. Quando vê, plimba, toma na tua cara. Teremos então ele, nosso querido Bernard Martins, que é professor, diretor de escola, enfim, vai contar pra gente tudo o que ele faz. Mas antes disso, obviamente, eu tenho que convocar os 2 locutores, porque eles é que vão anunciar o convidado e a próxima parte do programa. Fiquem agora com o bate-papo de Sonic RM e Bernard Martins. No Sonic Cast, episódio número 63. Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Bom, o convidado de hoje, eu acho que ele não teve muito trabalho assim pra chegar aqui, ele praticamente só subiu uma lomba aqui na Medianeira. Eu falo hoje com o professor Bernard Martins! Aê! Maravilha! Tranquilo? Tudo tranquilo. Tá bem, tá aguinha, tá confortável, tudo certinho? Super confortável, como eu disse, do lado e na frente do Sonic. Dentro do Sonic Cast. Isso aí. Velho, tu sabe que no Sonic Cast nós temos uma... É pra gente engatar a conversa e pra ver e testar também a memória das pessoas. Porque assim, eu te conheço há muito tempo. Eu não me lembro exatamente como é que foi. Então eu queria perguntar se tu lembra exatamente como é que foi que a gente se conheceu. A pergunta mais difícil da tarde! Com certeza, foi a primeira já foi a mais difícil, porque eu também não sou uma pessoa de boa memória. Sim. Tá? Mas, apesar de professor, olha só que loucura. É que a minha memória, ela algumas coisas, tipo assim, assuntos de sala de aula e de escola, eu guardo bem, com facilidade, e outros nem tanto. Tipo, memória necessária, digamos assim. Sim, mas eu tenho uma sugestão, uma possibilidade.
Vamos ver qual que seria. Possibilidade é o seguinte, que as nossas mães são muito amigas. Exatamente, de muitos anos. Primeiro beijo pra Guacira, que vai estar ouvindo esse podcast. Com certeza. Ela vai gostar de receber o beijo. Ah, pode deixar. Será dado pessoalmente quando eu passar por ela pela rua. Isso. Que é difícil de se encontrar. Quase não se vemos, assim. Muito longe. Pois é, mas então as nossas mães se conhecem há muitos anos. Aí meio que, consequentemente, a gente se conhece há muitos anos também, né? Sim, eu não sei qual foi o ponto, a primeira vez que nós conversamos, eu não me lembro, sinceramente. Sim. Eu acho muito provavelmente que deve ter sido algum aniversário, ou teu, ou da Duda, ou da Camila, na casa de vocês, porque a gente geralmente, eu e a mãe ia, e aí começávamos a conversar. Agora, qual que foi realmente, eu não me lembro, assim. Não sei, mas que a conversa sempre fluiu bem, bastante. Sempre... Falamos pouco, né? Não, tanto quando eu te convidei pro podcast, qual foi a primeira coisa que tu falou? Eu falo pra caramba. Vai controlando ali, que senão eu vou falar. Tá, mas já que nós falamos em falar pra caramba, e também falamos que as coisas de sala de aula são as coisas que tu guarda melhor na memória, então vamos entrar na parte do ensino. Me conta e conta pra galera do Sonic Cast, como é que a educação entrou na vida do Bernard? É uma história interessante. Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Vamos ver. Bom, é o seguinte, na verdade, antes do meu período escolar, assim, como estudante, antes de eu ser aluno, né, eu tenho uma irmã mais velha, né, que se chama Camila. Beijo pra Camila, mais um beijo da família. É isso mesmo. E a Camila, ela, por ser mais velha, ela estava na escola antes de mim. Tá. Né? E eu via ela indo pra escola, né, com materiais e coisa e tal, e eu achava aquilo demais, assim. Qual é a diferença de idade de vocês? Nós temos 6 anos de diferença. Tudo isso? Caramba, achava que era 1 ou 2, assim. Não. Camila, meus parabéns, tu estás muito bem conservada. Muito bem conservada, exatamente. Que idade tu tá, Bernardo? Eu tô com 34. Tu é mais novo que eu. Eu acho que tenho sim. 38, achava que a gente regulava de idade, olha que loucura. Pois é, eu tô com 34. Eu tenho uma carinha de 80, mas é 34. Eu ia dizer, a gente tinha uns 42, né? Teve um aluno uma vez que achou que eu tinha 58. Nossa, assim. Total noção 58. Obrigado, querido, também te adoro. Na Camila talvez regule mais comigo, se são 6 anos de diferença, ela tá com 40 aí. 40 e... Faz a conta aí que matemática. Eu não sou professor aqui, é tu, eu sou o artista louco só. Eu tenho 4, 6 anos, 40. Tá 40, tá. Sim. Bom, tu via ela indo pra escola? Vi ela indo pra escola com materiais e coisa, e aí eu me empolgava muito, eu queria ir pra escola junto. Aí a gente ia levar a Camila na escola, eu junto com a mãe, né? E eu queria ficar na escola. Olha só. Então eu queria ficar na escola. Tu era o quê? 5 anos? 4 anos? Bem pequenininho, assim. Aí chegou o momento de eu ir pra escola. E a mãe se preocupava com o fato de eu chorar e coisa e tal, né? Porque eu era sempre muito grudado nela, até hoje sou, né? Mas não, muito pelo contrário. Quando cheguei na escola, tchauzinho, tchau, entrei pra sala de aula. Tu achou, minha vez de ir pra escola, que legal. Exatamente. E aí aquilo, desde muito pequeno, eu sempre gostei muito do ambiente e gostava muito de fazer as coisas relacionadas à escola, a estudar e tal. Então, desde muito cedo, eu não saberia nem dizer com que idade, eu já tinha entendido que eu queria ser professor. Olha que legal, cara. Eu já, desde muito pequeno, eu sabia que queria ser professor. Aí, quando eu cheguei na 4ª série... eu aprendi as coisas assim e ficava fazendo rápido as atividades, porque a minha irmã também fazia isso, só que ela contava que ela fazia as coisas rápido para poder se livrar. E eu fazia as coisas rápido porque eu queria fazer mais coisas. Tu queria, sei lá, refazer as coisas. Refazer as coisas e tal. Então, na sala de aula eu fazia tudo assim, rápido, e a professora aí me passava uma folhinha, alguma coisinha a mais, e eu gostava daquilo. Tu era ligeirinho desde sempre. Ligeirinho desde sempre. E aí fazia aquilo. Tu tá na casa do Sonic, tu também era meio Sonic. Era meio Sonic, meio Sonic, com certeza. E por sinal eu amava o Sonic desde criança. Por isso que a gente é amigo, entendeu? Exatamente. Tu tem o Sonic na tua rua. Exatamente. Aí eu fazia aquelas atividades extras que a professora passava, e aí mais uma hora terminava as atividades extras. E... Não adiantava a gente encher de folhinha, em algum momento ia acabar. Algum momento acabava. E ela dizia, não, agora deu, agora tu espera, porque tinha colegas fazendo e tal. E aí eu até esperava, mas eu queria conversar. Aí eu começava a conversar com os colegas. Isso começou eu conheço bem um outro guri que fazia isso, eu. Aí isso começou a dar problemas, assim, né? Aí a professora falava com a mãe, dizia, olha, ele tá conversando demais, tá bagunçando a aula, tá bagunçando, tá atrapalhando os outros e tal.
E não adiantava nada a mãe conversar, ela conversar, eu não conseguia Botava com os mudar bilhetes na aquilo. agenda, assim, aquelas coisas. Exatamente. E a mãe sempre ia me buscar, a professora, que por sinal a professora era amiga da mãe também, né? A Margarete. A Margarete, olha aí, do nosso bairro, infelizmente não tá mais aqui pra gente poder mandar um beijo pra ela. Exatamente. Eu tive aula com a Margarete no mês de janeiro, olha só que legal. Sim, exatamente, eu também. Ela foi professora de história, se não me engano. Acho que era de história. Ela me História e deu geografia. na quarta série, na época, né? E aí, o fato é que a Margarete não tava conseguindo resolver aquilo, né? E eu já tava atrapalhando o processo de aprendizagem dos outros. Só que eu era uma criança, né? Eu não tinha essa dimensão, né? Claro. E aí, a Margarete teve uma brilhante ideia. Ah. Conversou com a minha mãe e disse assim, olha, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou convidá-lo pra ser o monitor na aula. Nossa, Então, quando... que série isso? Quarta série. Quarta série. Quando ele terminar as atividades, assim, aí eu já vou orientar que ele vai ajudar um colega ou outro, mas ajudar. Aí a mãe concordou, ela conversou comigo e disse, ó, assim, só Ela teve esse cuidado de falar com a tua mãe que ia fazer isso contigo. Isso, que bacana, ela tinha, né? com certeza. Exatamente, porque, né... enfim, eu tava ali pra aprender, não era a minha função, vamos dizer assim, então ela se preocupou em conversar com a mãe e a mãe concordou. Sim. E aí ela me falou aquilo e eu achei demais, né? Ela só disse assim, tu não pode dar resposta pra ninguém, tu tem que ajudar mesmo. Se eu entender que tá dando resposta, acabou. Eu adorei aquilo, né? Aí eu comecei a fazer aquela pequena monitoria e eu tive, na época, certeza absoluta que era isso que tu eu queria fazer. Que e aí, legal, enfim, aí foi passando o tempo e aí eu fiz o curso e não me arrependo. Já trabalho com educação há mais ou menos uns 14, 15 anos. Eu trabalho com educação. Imagina, cara, uma vida isso aí. Exatamente. E não me arrependo e sei que vou até a aposentadoria assim. Cara, um negócio que eu tinha colocado na pauta aqui, que eu acho que tem a ver com educação também, mas não exatamente educação de ensinar, lecionar, é uma relação que eu acho que tu tem, mais um beijo que eu vou mandar pra tua família, com a Duda. Sim. Porque a Duda te chama de pai. Sim. E é uma relação que, na verdade, tu é tio dela, né? Sim, exatamente. E, querendo ou não, o pai é uma figura também que ensina, que passa conhecimento, que cuida. Sim. Que, de certa forma, também tem a ver com o professor, né? Que aquela figura mais velha que vai estar ali pra ensinar. Tem alguma relação, tu acha? Tipo, esse teu jeito de querer sempre, desde pequeno, tá ali, querendo ajudar, querendo fazer, e também quando tu viu a Duda precisando dessa figura, tu se encaixou assim, talvez? Sim. Eu acredito que tenha muito a ver, com certeza, porque como é uma coisa que já tem esse perfil desde cedo de ensinar, orientar, conversar, sabe, dialogar, então era uma coisa que era muito natural eu ser próximo dela, né, porque ela é minha sobrinha, né, de sangue, filha da minha irmã, e sempre morou na mesma casa que eu, moramos sempre juntos. Sim. Então a relação era fácil de acontecer, né. Mas o que levou a essa paternidade, que eu digo, quando eu me tornei pai, Sim. não foi imediatamente ao nascimento dela, porque quando ela nasceu eu tinha 11 anos, eu era criança também, né? Pela lógica, é mais fácil se fosse uma relação de irmãos do que isso, exatamente. Exatamente. Só que aí o fato é que ela foi crescendo e a gente sempre ali junto, então a minha irmã trabalhava fora e eu ficava em casa com a mãe, então a mãe orientava a Eduardo, ensinava algumas coisas, educava eu também. Então acabou se construindo isso meio que naturalmente, né? Aí meio que culminou quando ela justamente estava na escola, né? Voltamos pra escola. Sempre escola. Não, mas eu sabia que a gente não ia sair da escola, era só um escola, assunto que a gente isso ia... que vai voltar. Óbvio. Aí ela na escola começou aqueles momentos assim, Dia dos Pais, apresentação de Dia dos Pais, presentinho de Dia dos Pais, e o pai biológico do Eduardo não a conhece, né? Nem a conhece, nem ela ele, né? Então a ele nunca Camila esteve presente. foi mãe solo nesse período todo. Exato. E aí então quando chegava esses momentos, a Eduarda sempre teve muito interesse de participar dos momentos de Dia dos Pais e tal. Nunca foi um problema pra ela, por quê? Porque aí ela convidava o avô dela na época, né, o meu pai, e a mim. Só que ela sempre... E a partir dela queria te convidar. Isso, mas ela sempre tinha uma coisa mais assim comigo. Ela queria... vamos supor que ela tinha feito 2 atividades Dia dos Pais. A que ela julgava mais bonita, ela queria dar pra mim. Que legal. Entendeu? Ela fazia isso. Sim. Aí ela dava pra mim a atividade e tal. E então a gente foi construindo isso. E aí eu entendi que eu precisava... Que mais do que aceitar e querer, eu precisava... ocupar esse espaço, esse papel, né, e tal.
E aí acabou fluindo, assim, naturalmente. Foi naturalmente, tipo, tu virar professor, tu virar pai da Duda também foi natural. Exato. Que legal. E tu sente, assim, tipo, que... Não sei se tu pensa em ser pai biologicamente de alguém, mas, tipo, tu se sente completo com essa situação toda? Totalmente completo. Não, já disse pra ela que ela vai ser filha única. Ela queria irmãos, mas não vai rolar. Não vai rolar. Não, mas eu como admirador da família de vocês, eu comento com a mãe. Tem pessoas, assim, que a gente conhece há tanto tempo que a gente considera como se fosse da nossa família, sabe? Sim. Tipo, eu talvez não converse contigo todos os dias delongadamente, mas sempre que tu passa, oi, como é que tá, não sei o que, eu quero, tipo, te dar um oi, te dar um abraço, alguma coisa, eu quero, naquele momento de, tipo, pô, esse cara é dos meus, é do mesmo sangue que eu, tipo, ele tá por mim, assim como eu tô por ele, e é a mesma coisa, sabe? E a relação tu e a Duda, assim, cara, eu sempre achei muito legal, sabe? Muito legal. Sempre quis ser pai também, nunca fui. Não sei se serei algum dia, né? Eu tô quase com 40, não sei se vai rolar. Mas a relação de vocês, ela é muito especial, realmente, assim, sabe? Porque, que nem tu falou, tu tinha 11 anos quando ela nasceu, né? A lógica seria ser um irmão mais velho, não uma figura de pai. E é lindo isso, lindo mesmo. Eu também, eu concordo. Parabéns mesmo. Cara, voltando ainda a falar sobre as questões educacionais, tu até comentou que nos períodos ali, tipo, que as aulas estavam à distância, tu olhou pra esse microfone que a gente grava aqui, e tu falou que tem, né, a tara por microfone, que tu olha pro microfone pra não bater, não desligar o microfone e continuar falando. Como é que foi pra ti, vou botar tipo um ano atrás, 2 anos atrás, em épocas EAD, da aula à distância, pandemia, toda aquela função que tava, todo mundo não sabia para que lado que ir, todo mundo teve que aprender a ser meio streamer, meio comunicador de internet. Como é que foi pra ti essa função? Sim, assim, pra mim, pessoalmente, do ponto de vista pessoal, foi bastante ruim. Bem sinceramente, assim, eu acho que eu consegui me virar bem até, mas foi ruim. E já apontou um pouco mais sobre isso, né? E profissionalmente eu acho que foi pior ainda. Um foi ruim, outro foi pior. Pior, exatamente. Foi uma bosta, foi horrível. Enquanto o pessoal agora vai melhorando. Do ponto de vista profissional foi maravilhoso. Só que não. Assim, claro, eu tô falando do ponto de vista profissional, mas ainda assim tô falando de um ponto de vista. É um ponto de vista meu, tá? Não, o convidado deste podcast é o senhor, então eu quero o teu ponto de vista. Por favor, é o que eu espero de ti. Sim, então, beleza. Assim, ó, o que acontece? Durante esse período, né, da pandemia e EAD e tal, em relação à educação, como professor, eu precisei me reinventar, né? Ali, a questão tecnológica em si não é exatamente um problema, porque eu lido bem com a tecnologia, claro, com limitações, mas lido bem, tá? Então não era exatamente o problema. O problema é que o processo, o problema é que o processo de aprendizagem é completamente diferente, né? Exatamente, é estranho, assim, é difícil de explicar. Mas quando tu tá pessoalmente com a pessoa, de alguma forma tu entende que ela tá aprendendo ou não. Porque tem a ver com o gesto, tem a ver com o rosto, não sei, com a fisionomia. E no processo, a distância é muito difícil. Porque, assim, muitas pessoas pensam, imaginam, né, que a avaliação da aprendizagem de um aluno, ela se resume numa prova ali, num trabalho, né, o resultado de uma atividade, uma avaliação, do processo avaliativo. Mas, na verdade, aí é que tá. A avaliação, ela se dá no processo. A prova é apenas um documento, na verdade. Então, o convívio faz parte dessa avaliação também, entende? Então, foi muito difícil estar à distância com as crianças. Primeiro porque não era uma distância, assim, que regularmente nos encontrávamos naquele horário, período, tinha uma aula online, assim, ao vivo, né? Não era assim. Tinha materiais, eles faziam os materiais, nos enviavam fotos, a gente corrigia aquilo, né? E via e tal, e fazia dessa forma. Então, foi um período com poucos avanços no sentido, no quesito aprendizagem mesmo, de fato, né? Então, como profissionalmente era ruim, pessoalmente pra mim era muito ruim, porque pra mim, na minha vida, o profissional e o pessoal, eles se misturam um pouco, assim, sabe? Meio faltando, tanto no pessoal quanto no profissional. É isso, eu te disse que eu sou workaholic, né? Sim. Eu sou um porco workaholic. Não, mas tu falou isso quando nós estávamos conversando com o microfone desligado. Sim, mas agora eu tô falando com ele ligado mesmo. Sim, agora eu tô falando com ele ligado. Tu és um workaholic, então. Sou workaholic. Viciado em trabalho.
Aí eu me preocupo com as crianças, me preocupo com a escola, e aí aquela situação era bem agoniante pra mim, na verdade. Sinceramente, assim. Não, e outra, né, cara? No nosso caso, que somos seres comunicativos e falantes naturalmente, independente da profissão que a gente exerça, Sim. tu tá acostumado que a tua profissão, a parte de tu comunicar, de tu olhar na cara do outro ser humano, tipo, de ter o contato visual, é muito importante, porque Sim. já conversei com uma outra amiga aqui no podcast há muitos episódios atrás, lá na segunda temporada, a Jenny, minha amiga Jenny. Ela é professora de química e ela fez toda uma função na pandemia que ela montou um canal no YouTube para dar aulas e deixar umas aulas online também. Sim. E também era professora de escola no Meet ali, que nem todo mundo tava fazendo. Sim. Cara, eu falei pra ela assim, porque é muito bizarro, porque tipo assim, uma coisa tu tá me contando alguma coisa e eu vou estar olhando pra ti. Tu terminou de falar, tu fala aquela clássica frase, todo mundo entendeu? Às vezes tem um aluno que é envergonhado, ele diz, sim, mas tu sabe que ele não entendeu. Aí daqui a pouco tu explica de novo, porque tu tá vendo que na cara dele ele não entendeu, aí tu vai lá e explica de novo de uma outra forma. Agora, tu tendo que fazer a mesma coisa numa telinha que é uns quadradinhos, às vezes é uma letrinha colorida que não nem vê a cara dos alunos ali, tu vai explicar uma vez só, não tem como tu explicar diferente pra letrinha A ou pra letra B ou pra letra C, sabe? Isso. E isso, eu fico pensando assim, cara, o quão defasado não vai ficar o estudo de quem pegou o período de pandemia, Sim. daqui a pouco, por exemplo, no ensino fundamental. Por exemplo, quando vai ingressar no ensino médio e vai estar bem pra trás. Sim. Ou daqui a pouco tá no ensino médio nos anos finais ali, daqui a pouco vai fazer o vestibular pra entrar numa faculdade. Porque, cara, a qualidade do ensino certamente diminuiu muito em período ali da pandemia, né, cara? Com certeza. Eu na escola percebo isso. Agora, já faz algum tempo que a gente tá presencial, então já dá pra perceber também alguns resgates, assim, né? Mas, ainda assim, a gente percebe a defasagem. Tipo assim, ó, crianças que estão no 4º, 5º ano e que não estão alfabetizadas, mas não porque elas têm dificuldade de aprendizagem, mas porque elas não conseguiram, naquele período, estar suficientemente expostas à alfabetização, entende? Sim. Porque a atividade, às vezes, os responsáveis não conseguiam dar o suporte necessário. Tinha muitos que não davam nem... Na verdade, não estavam nem aí. Falando bem o português mesmo, né? Muitos professores também que não sabiam como alfabetizar à distância, entende? Era uma coisa que não tem, não existe cadeira. Não, isso que eu digo, ninguém foi treinado pra virar comunicador Isso. do nada, entendeu? Exatamente. Bizarro, cara. Sim. Sabe que essa questão de vídeos no YouTube, coisa e tal, eu até fiz uma época um canal no YouTube com vídeos, mas não foi pra frente porque não é muito a minha praia, tá? Sim. Assim, de gravar vídeo, coisa e tal. Mas eu usei bastantes vídeos nesse momento com os alunos na época, né? Para explicar justamente o material que eu estava encaminhando para eles, né? Eu tive algum retorno positivo em relação a isso, porque em relação aos vídeos, às vezes eles comentavam alguma coisa. Mandavam alguma pergunta, mandavam um áudio. Digamos, eles se sentiram autorizados a me mandar áudio, por exemplo. Olha. Que é uma coisa que eles talvez não se dessem conta que podiam. Claro. Entende? E aí eles me mandavam áudio, então algumas coisas surtiram efeito, né, nesse sentido. Mas no geral, depois que eu retornei, foi bem complicado de retomar isso, né? Um aspecto interessante, assim, que tu falaste, assim, tu tá falando ali na sala de aula, no olho, aí tu faz a pergunta, né, entender e tal. E aí eu achei interessante porque, na verdade, o que acontece? Durante o processo ali da aula, enquanto o professor ele tá explicando aquilo, ou ele tá comentando, ou ele tá dialogando, ele tá observando ao mesmo tempo, né? E às vezes, desta observação, o professor ele já modifica ali o planejamento, o ritmo, as atividades seguintes. Sim. Coisa que durante a pandemia não tinha como. Tu tinha que estar com tudo planejado e fixo antes. Eles, na verdade, já tinham que ter em mãos o material que estava sendo usado ali para aula, entende? Claro. E aí isso tirava a flexibilidade que tem que existir no planejamento de uma aula. Então, eu me lembrei de um exemplo. Pode contar. Isso, tá? Me lembrei de um exemplo. Quando, em sala de aula, isso antes da pandemia, inclusive, foi, tá? Mas serviria para depois também. Eu tava dando uma aula explicando para os alunos sobre mistura homogênea, heterogênea, né? E aí eu sempre faço experiência com eles de misturar coisas mesmo, farinha com água, açúcar com água, óleo com água, não sei o que e tal.
E assim eles vão fazendo as experiências, vão percebendo e a gente vai discutindo sobre as características, né? Tá. Das misturas e tudo. E aí, num determinado momento, lá numa certa feita, eu estava explicando sobre aquelas experiências, não sei o quê. E aí eu falei naturalmente pra eles assim, não, aí, aqui ó, essa mistura aqui ficou homogênea, nananana, e aquela outra mistura ali não sei o que, heterogênea, e aí eu comecei a perceber que tinha alguns alunos que estavam acompanhando, mas aí meio que bugaram, sabe? Sei. E naquele momento eu percebi que eu tava usando os termos sem contextualizar de fato. Eu disse, esta é uma mistura homogênea, mas a gente não falou sobre qual é o aspecto da mistura homogênea, o que eles estão enxergando ou não estão enxergando, entende? Para depois conceituar a mistura homogênea. Mas eu só fui perceber isso ali naquele momento, entende? Em outras circunstâncias eu posso ter explicado do mesmo jeitinho que eu tô contando e tá tudo certo. Mas naquele momento eu percebi isso. Jamais eu teria condições de perceber isso ali na aula online. Uma tela online. Uma tela. É sobre isso. Cara, fazendo uma comparação esdrúxula, mas muito esdrúxula, é isso aqui que nós estamos fazendo agora. Sim. Tipo assim, não é uma entrevista, nós estamos conversando, mas a conversa, de certa forma, eu tenho que comandar. Então eu tenho que olhar pra ti, eu tenho que olhar pra pauta, eu tenho que olhar pro tempo do cronômetro. Sim. Eu tenho que controlar 3 coisas ao mesmo tempo. E aí tu tá falando, eu tenho que pensar onde é que eu vou poder encaixar o próximo assunto aqui. Mas eu não posso te cortar porque tu tá falando uma coisa interessante. Então, pra quem tá ouvindo, aquilo ali faz sentido na conversa, sabe? Sim. Eu só sei isso porque é ao vivo. Sim. É por isso que eu não faço podcast gravado cada um no lugar. Porque não tem graça nenhuma, começa por aí, sabe? Tipo, pra mim tem que ter esse evento de tu, né? Nem que você subir a lomba aqui e vir gravar aqui com o Sonic deu, mas a conversa ela só vai se desenvolver dessa forma, sendo feita desse jeito. Se fosse gravado cada um na tela do seu note, seria diferente. Poderia ser tu e eu, mas seria outra conversa completamente diferente também, sabe? Sim. Cara, tu falou sobre misturas homogêneas, heterogêneas. Eu tinha que anotado sobre... eu dei uma olhadinha lá no teu Instagram, que eu dou aquela pesquisada, assim, né? Tava lá que tu era professor de biologia, de química, física e matemática. Tu ainda atua nessas áreas todas ou como é que tá, assim? Sim. Olha, na verdade, agora, no momento, eu não tô atuando em nenhuma dessas áreas. É que é o próximo tópico, mas pode falar. Não tem problema. Eu não tô atuando em nenhuma dessas áreas especificamente neste momento. Tá? Mas a minha habilitação de formação é biologia. Então, biologia mesmo. Habilitado de graduação é para dar aula de biologia ou ciências, né, no ensino fundamental, tá? São as minhas habilitações de formação. Mas eu sei. Então, estamos aqui com o professor de biologia, Bernardo Martins, voltando a 35 casas. Isso aí. É o professor de biologia. Mas eu dei aula de matemática, de química, de física. Tu dava tipo aula particular, assim? Aula particular, eu lembro exatamente. Disso, claro. E dei aula em cursinho também, pré-vestibular. Que legal. Dei aula de física, de química, Bom, isso nós falamos da comunicação, em cursinho tu pega uma prática que, pelo amor de Deus, né? Exatamente, porque o cursinho tem uma coisa interessante que é unir a questão pedagógica da aula com um aspecto mais artístico mesmo, sabe? Tem que ter um aspecto teatral ali pra poder chamar a atenção, porque às vezes tu tá trazendo assim, sei lá, 5 conceitos numa aula. Não sei se tu sabe que humanamente, pro cérebro humano, é bem difícil decorar 5 conceitos em uma aula é muita coisa. 5 conceitos completos, a ideia completa, os desdobramentos e tal, né? E às vezes tu tem que levar 5 conceitos num cursinho, em uma aula. Então, o máximo que tu pode fazer é ajudar o cérebro do outro a gerar gatilhos pra lembrar daquele cria as musiquinhas, todas aquelas funções. Exatamente. Então, tu cria as musiquinhas, tu faz uma teatralização mesmo, ou tu faz umas coisas muito doidas, fica modulando a voz, sabe? Que isso... Fica falando assim! É isso. A gente, por WhatsApp, né? Outro dia a gente tava conversando sobre isso. Podemos até... Cara, eu deixei anotado aqui, persona, que era uma coisa que eu falei no episódio 60 com o Denis Vasquez, que era um cara que fazia podcast também e tal. Sim. Que é isso, tu falou que na sala de aula também tu encarna meio que uma persona pra poder dar aquela aula, ser tipo, que professor legal que tá ali, entendeu? Tu toma um ar e vai e dá a tua aula, entendeu? Isso, exatamente. É muito interessante porque é exatamente isso. Eu vivi isso todo o tempo.
Todo tempo. Tu te transforma, entendeu? Exatamente. Até a própria linguagem. Modifica. A linguagem, eu digo assim, as palavras mesmo que são utilizadas. Com certeza. O que é uma coisa bastante lógica. Se eu vou dar aula para alunos de 12 anos e eu vou dar aula para alunos de 16 anos, sei lá, ou até de 20 anos, logicamente a linguagem que é mais atrativa para um aluno de 6º ano é diferente da linguagem que é mais atrativa para um aluno de 20 anos. Claro, óbvio. Um aluno de 20 anos, daqui a pouco, se eu falo um palavrão lá no meio da conversa, tá maravilhoso. Pra ele é legal até. Pro de 6º ano não é que ele não ache legal, mas ele tem uma tendência maior a desvirtuar, então eu preciso evitar palavrões, né? Eu vou usar uma linguagem mais formal, uma coisa mais... Porém, mais infantil, entende? Buscar palavras mais simples, mais lúdico, sinônimos, ali, mais lúdico. Na verdade, assim, ó, com o 6º ano, o ideal mesmo é usar poucas palavras, é usar mais práticas. Eles têm que agir mais. Sim. Eles agindo mais. Eles são mais visuais, eles precisam mais. dos exemplos, assim. Eles precisam de exemplos, eles precisam tatear, eles precisam mexer, eles precisam se levantar, precisam, sabe, se movimentar. Então, não é uma coisa... Então, para cada um desses contextos, logicamente, tu vai ter que ter um perfil diferente, vai ter que adotar um perfil diferente, né? Sim. E aí isso que é interessante, porque às vezes também a gente pensa que na sala de aula, a pessoa, o Bernard, vai lá, o Bernard que eu conheço aqui, não sei o que, vai lá dar aula, e aí daqui a pouco tu chega e tá assistindo uma aula minha e diz assim, mas nem parece o Bernard. Claro que eu tô, é uma Exatamente, persona. uma persona. Cara, eu tive recentemente num rolê aqui em Porto Alegre, daí uma guria que só, tipo, me vê de Instagram e vê vídeo que eu posto, coisa assim. Viu? Eu tava, sei lá, conversando com alguém, eu tava meio na minha, assim, mas, tipo, 2 pessoas, assim. Sim. Daí ela veio falar comigo, assim, dela... eu achava que tu era que nem tu fala nos vídeos normal, assim, o tempo todo. Eu falei, tá, tu acha que eu falo daquele jeito, assim, o tempo inteiro falando assim, porque não sei o quê, vim aqui, piriri, pororó, não sei o quê. Eu falei, cara, eu ia morrer se eu falasse daquele jeito o tempo inteiro, porque não dá, aquilo ali é um personagem que tu cria pra fazer teus vídeos, pra gravar o podcast, não sei o quê. Sim. E eu pensei, a cabeça da pessoa achar que tu fala daquele jeito o tempo inteiro, sabe? O negócio que eu reparo, cara, falou sobre o lance da persona e as formas diferentes que tu te comunica por tu estar dentro de determinado contexto. Eu reparo, por exemplo, que no podcast eu falo muito você. E no meu dia a dia eu só falo tu. Sim. Porque a gente é do Rio Grande do Sul aqui. Mas aí quando eu vou gravar, não sei porquê, o fato de eu falar mais assim, e não sei o que, e parará, e tem que pensar o que eu estou falando, e parará, não sei o que. Parece que o você encaixa melhor. Eu digo, você que está ouvindo, você ouvinte. E também tem um lance que eu uso muito termo neutro no podcast. Eu falo amigos, amigas e amigues. E o você, ele é um termo neutro, porque ele é com ele. Você pode ser homem, pode ser mulher, pode ser trans, pode ser qualquer coisa. Sim. E aí eu acabo usando o você quando eu tô comunicando direto. E eu nunca tinha me dado conta. Eu fui me dar conta vendo os vídeos depois que eu gravo. Cara, eu falei você todas as vezes. Não falei tu que tá vendo esse vídeo. Não, eu falo você que está vendo esse vídeo. É bizarro, assim, sabe? Umas coisas que naturalmente acontecem. Então, sabe que isso me fez lembrar uma palavra, inclusive, que eu uso muito na sala de aula, mas que não é do meu hábito. Tu não vai me ver na vida no geral falando. Se eu vejo um grupo de crianças, de alunos, né, dentro da escola, em qualquer espaço, eu sempre falo assim, e aí, gurizada? Eu sempre falo, e aí, gurizada? Apesar de ser uma coisa muito comum. A gurizada é bem Porto Alegre, assim. Exatamente. E aí, gurizada? Eu sempre uso essa expressão com os alunos, mas em qualquer outro contexto que eu encontro criança, adolescente, tipo assim, se tem outras crianças que vieram visitar aqui em casa, sei lá, eu nunca vou falar ô gurizada. Sabe? É uma coisa interessante, sim. Eu só uso realmente com os alunos. Maluco. Se eu me lembrar de alguma outra que às vezes eu fale por causa das gravações, eu comento aqui. Depois eu vou passar. Sim. Quero te perguntar um negócio. Eu tinha botado aqui diretor de escola, na verdade, tu é vice-diretor de escola. Quer contar um pouco sobre a experiência? Porque assim, quando eu era um aluno, que eu bagunçava na sala de aula, falava assim, tu vai pra diretoria. Se o diretor ou vice-diretor fosse o Bernardo, eu ia dizer, que massa, eu vou certamente pra diretoria trocar ideia com ele, entendeu? Como é que é ser um vice-diretor? Como é que é a persona vice-diretor? Tu é mais durão? Tu é de boa? Como é que funciona isso aí? Olha, posso contar primeiro como é que chegou esse Óbvio, ponto, deve. Né? Tá. Deve. Nunca almejei a trabalhar como vice-diretor, nem diretor, nem nada dos cargos de gestão da escola, porque eu sempre quis ser professor. Não estava relatando no início, então... Tu queria ensinar. Ensinar, tá na sala de aula, tá com os alunos, sempre foi o meu foco, eu nunca cogitei. Mas aí no final lá de 2021... Foi 2021? No final de 2021, ou melhor, início de 2022,
Tá. A diretora da escola que eu trabalho, agora como vice-diretor, ela veio conversar comigo contando que ela ia se aposentar. Uhum. E que ela tava pensando na equipe, que equipe ficaria, nananana. E eu ali na conversa, eu pensei assim, que ela fosse me pedir uma sugestão, uma ideia, sei lá, vamos dizer assim, o Sonic, eu vou convidar o Sonic, sabe? Uhum. Aí ela queria saber o que eu achava, eu tava pensando dessa forma. Dissesse que era uma droga, não... Não ia dizer, ia ser divertido, os alunos iam gostar. Aí assim, eu disse pra ela que não, no primeiro momento, porque ela me convidou aí, né? Ela já chegou convidando de cara. Sim, ela convidou, eu queria que a vice-diretora dela, que se chama Mônica, passasse a diretora e eu vice-diretor. Eu, não. Primeiro eu já disse não. Uhum. Aí ela disse, não me responde assim, pensa, tá. Aí eu fui pensar e tal. E aí eu cheguei à conclusão de que eu ia aceitar, porque apesar de o meu negócio é a sala de aula, eu amo e inclusive sinto falta disso, eu entendia que eu também tenho um compromisso com a educação em si. Entende? Claro. E eu tenho milhares de defeitos, mas um defeito que eu não tenho é ser um mau profissional. Então eu entendi que como bom profissional, tu tem que aceitar. Exatamente, eu precisava aceitar e contribuir, entende? Criar alguma coisa. Faz parte do conceito de educação independente de não estar só ensinando em sala de aula. Também na gestão Sim. Faz parte da função. E pensei também assim, olha, eu tinha vários projetos que eu fazia sozinho, individualmente, assim... Porque era difícil de ter essa parceria com outros colegas, porque era até difícil de conversar com outros colegas, não tinha tempo, entende? Então eu fazia muitos projetos e eu pensei assim, daqui a pouco eu posso levar isso, como por exemplo iniciação científica, que é um aspecto muito interessante e que agora na vice-direção eu tô podendo levar de uma forma mais concreta para dentro da escola. Que legal. Tá? Então pensei nisso na época, né, aceitei. Aí tá, assumi a vice-direção. No primeiro momento eu pensava assim, eu não tenho nem perfil pra ser vice-diretor, porque, como tu comentaste, né? O vice-diretor, ele tem que ter Não, eu não sei se tem. Eu lembro, tipo, da minha lembrança jovem. Vai pra diretoria, diretor, meu Deus, né? Aquela coisa. Mas eu pensava assim também. Apesar de eu conhecer o vice-diretor, diretor das escolas, colegas e tal, uns muito legais, outros não tão legais e tal, eu tinha uma visão mais ou menos assim. E também porque tu tem que assumir uma postura, porque é um cargo que te exige determinadas... Exato. Situações e funções, né? Sim, eu ficava muito assim, o diretor, o vice-diretor, ele tem que ser uma autoridade, ele tem que passar essa imagem de autoridade, tá, tudo bem. Mas aí depois, com o tempo... Eu olhando pra tua cara pensando autoridade. Pois é, mas aí é que está, aí que vem a grande sacada, a virada, tá? A virada de chave. Controla o tempo aí. Não, tô olhando aqui, relaxa. Assim, a virada de chave foi a seguinte, depois que eu tava ali, né, já na vice-direção, aí começou a vir esses probleminhas com alunos e coisa. No primeiro momento, eles chegavam e aqueles, nem todos me conheciam, porque eu dava aula para todas as turmas, claro, nem todos me conheciam. Aqueles que me conheciam já chegavam assim, isso é bem, já assim com uma, né, uma postura mais, vamos dizer, relaxada, assim, às vezes para problemas que eram mais graves. E aí eu tinha que dar forçar um pouco a barra para ser um pouco mais firme, tá. Mas no primeiro momento. Depois eu comecei a perceber o seguinte, que eu sempre fui uma autoridade dentro da sala de aula. Eu nunca fui autoritário, entende? Sim. Sempre fui parceiro, conversa e tal, mas eu sempre tive o que o pessoal chama de domínio de classe, eu sempre tive. Eu nunca tive problema... Sendo do teu jeito, sem ter que forçar a situação nenhuma. Vou te dar um exemplo. Pois não. Durante toda a minha trajetória como professor, eu mandei apenas 2 alunos para direção. Em Só 15 2. anos que tu falou aí. Só 2. Só 2, porque era caso que realmente estava fugindo do meu controle, porque o resto, tudo eu fazia a manutenção dos conflitos, a manutenção de tudo, e se resolvia. Só que desse meu jeito, conversando e pá, né, o que tu acha? Agora, mas o que aconteceu, sabe? Me explica. Aí... colocando meu ponto de vista, buscando meio termo pras coisas. Voltando lá atrás é o lance do pai. Ali uma figura tipo, né, tu tá lidando com outra coisa, tu não tá ensinando matéria naquele momento, tá lidando com jovens que estão mediando conflitos, exatamente. Exato. E aí eu comecei a sacar que, na verdade, eu já tinha autoridade dentro da sala de aula. Agora o que eu precisava era adaptar essa minha autoridade pro contexto geral da escola, e não só para aquele micro espaço, né, pro espaço macro.
E aí foi assim, então na verdade eu sou o vice-diretor que o pessoal gosta de conversar. Porque eu não dou aquelas mijadonas assim e tal, eu converso, só que eu também, assim, mesmo dentro da sala de aula, eu nem sempre fui assim perfeito de vamos conversar sempre. Às vezes eu ficava irritado, brigava, xingava, gritava. Isso acontecia. Não que seja a coisa mais adequada, mas acontecia. Tá? Às vezes tiram do sério também. Exatamente. E às vezes nesse contexto de vice-diretor também. Mas eles respeitam muito. Por exemplo, quando eu vou pro pátio pra cuidar recreio, que acontece de vez em quando, olha, raramente acontece algum problema. Ah, é? Porque eu tô lá no pátio e eles vêm, eles conversam comigo, me abraçam, isso e aquilo, mas eles... Aí se às vezes eles estão fazendo alguma coisa que não pode, eu vou lá e eu... E aí, gurizada? E aí, gurizada? Aí eles olham pra mim, tá, desculpa, senhor, tal, não sei o que. Eles me chamam de senhor. De senhor, que legal. O colégio que tu és vice-diretor é ensino médio, ensino fundamental? Fundamental. A gente tem 2 turmas de pré, que é educação infantil aí, no caso, é um outro nível. E do fundamental a gente tem do 1º ao 9º ano. Então só essas faixas... É gurizadinha mesmo, no máximo 14, 15 anos. Exatamente. Assim. Às vezes volta e meia tem um de 16, exato. Mas, no geral, é isso. Cara, eu tinha deixado, deixa eu ver como nós estamos de tempo, só pra eu não mentir pro nosso... Não, acho que dá, legal. Cara, eu tinha colocado assim, ó, família e uma interrogação. Porque assim, como voltando algumas casinhas lá atrás, a relação que as nossas famílias têm uma com a outra, eu acho que muito bacana. Quando as nossas mães são amigas desde adolescente, eu acho, desde a infância, sei lá. Sim. A gente também é amigo, eu acho que isso é muito doido. Pra ti, como um educador, qual é o papel da família nessa função toda? Meu Deus, na educação o papel da família é o mais importante. É com certeza o mais importante e é definitivo para o desenvolvimento da criança na escola. Definitivo. Então, assim, quando tu tem casos assim de crianças com famílias que são negligentes e tal, e coisa e tal, vamos dizer assim, se tu tem 10 crianças nessa circunstância, nessa situação, apenas umas vezes tu consegue, vamos dizer, entre aspas, salvar. Sim. Bem entre aspas, tá? Porque professor e educador, ele não tá na escola para salvar ninguém, ele tá para trabalhar, ele é um profissional. Exato, né? Exato. Então, muito entre aspas, mas vamos dizer que se salve uma. As outras caem nas drogas, entendeu? Aí às vezes até na infância, durante a infância mesmo, as outras abandonam a escola, e, enfim, tá? No caso de famílias negligentes. Já famílias presentes, mesmo que seja o mínimo, tipo assim, ó, famílias que às vezes vão na escola para pegar o boletim. E aí na reunião ali escutam o que tem a se dizer pro filho, vão lá, transmitem pra criança o que é necessário, conversam, enfim, né? Sim. Essas crianças, elas geralmente são bem-sucedidas na escola, assim, tá? Que sucesso também é uma palavra um pouco relativa, tá? Mas, eu ia dizer, sucesso é bastante relativo. O que é tá? sucesso, né? Não sei. Exatamente. Vamos dizer assim que ela tem um melhor aproveitamento acadêmico. Tá. Geralmente. Que baita frase, que baita frase. Por isso que é professor. Sim. Aí, isso, a família é, com certeza, assim, fundamental, mais do que fundamental. Ela é o principal pro desenvolvimento da criança. E tu acha que pra tu seres um educador... Bom, tu contou que tu começou a querer ser educador desde criança, vendo a caminho indo pra escola. Mas tu acha que tu ter essa base familiar unida e forte te ajudou também pra que tu virasse um professor? Não me ajudou, foi definitivo, entendeu? Como eu disse, realmente é definitivo. Porque assim, ó, eu contei toda essa questão do meu desejo de ser professor desde muito cedo, né? Mas eu sempre tive apoio da minha mãe e sempre tive cobrança dela, né? Então, assim, eu sempre me saí bem na escola, sempre me esforcei bastante, mas ela deixava isso muito claro. Ela dizia assim, a tua responsabilidade é o estudo e tu vai fazer bem feito sempre. Tu faz bem feito, vai continuar fazendo bem feito. Entende? Claro. Então sempre teve isso, assim. Então não tinha essa de, eu me esqueci de entregar um trabalho e aí ficava tudo por isso mesmo. Não existia. Se alguma professora chamasse lá na escola e o chinelo cantava, assim, ou não? O chinelo cantava. e olha, e cantava. E cantou bastante. Cantou, porque, olha, eu era bem difícil. apesar de, né, gostar da escola e tal, não sei o que, eu era bem difícil, eu era terrível.
É que a gente sofria do mal da conversa, eu acho, né? Esse era o principal. Cara, o que eu recebi de bilhete na agenda, não, o Vinícius tá virando pra trás pra conversar o tempo todo, né? Tipo, terminava as coisas e virava pra trás pra conversar, sabe? Tipo, que nem eu brinco, eu já fazia Sonic Casts a minha vida inteira, entendeu? Tipo, terminava alguma coisa, agora vamos conversar sobre isso. Eu queria conversar, entendeu? Claro, bem claro. por aí. Eu sempre fui assim. Cara, a gente tem, deixa eu ver, vai dar tempo? Vai, claro que vai dar tempo. Quando dá tempo no Sonic Cast, a gente consegue colocar um negócio que eu chamo de pauta livre. O que é pauta livre? Eu pego um papel, escrevo um monte de coisas que eu gostaria que a gente conversasse, e conforme a gente vai conversando, eu vou riscando. Se dá tempo de fazer a pauta livre, eu faço. Se não dá, paciência, a gente termina o programa. Sim. Quando dá tempo, eu chego pro convidado e falo assim, ó, se tu tivesse um microfone, no caso esse aqui do momento, pra falar sobre o que tu quisesse, porque, querendo ou não, tu é um comunicador no teu trabalho, eu sou um comunicador no meu trabalho. A gente tem coisas que a gente quer colocar pra fora, que a gente tem vontade de falar, ou berrar pro mundo sobre o que quer que seja. Se tivesse um microfone pra falar sobre o que tu quisesse, abordar um assunto, pode ser algo que te irrita, algo que te deixa feliz, não sei, qualquer coisa que tu quisesse expor pro mundo, tu tenha vontade, fica à vontade, esse microfone é teu, aproveita o momento. Total de improviso, não preparou nada, assim, mas tipo, aquela coisa assim, tipo, eu achei que o Sonic ia me perguntar tal coisa e ele não perguntou. Esse é o momento, entendeu? Tipo, alguma coisa que tu acha que cabe pra gente conversar sobre. Eu acho que tem uma coisa que cabe muito, pra mim é uma coisa muito relevante que eu tenho pensado muito, ultimamente tem a ver com a educação, né? Tem tudo a ver com a educação. Sim. É a relação que é necessária que os professores em geral, né, educadores em geral, tenham de afetividade com as crianças, de afeto. Eu acho isso interessante, além de ser importante, é interessante, mas é também importante ressaltar que, às vezes, quando se fala assim, ter afetividade com as crianças, ser afetuoso com as crianças, a gente confunde, às vezes, com a ideia de que é ficar alisando a criança, abraçando a mão, abraçando toda hora. Isso também faz parte, tá? Mas não é isso. Na verdade, o segredo maior, assim, e que é uma coisa que eu acho que falta muito nas pessoas em geral na educação, tá? Que é a escuta atenta para a criança, de verdade, escuta de verdade, escutar mais, falar menos, entende? Com a criança. Porque às vezes a gente pensa que a criança ela tá em formação, então a gente precisa transmitir para ela todos os conhecimentos, tudo da vida ela vai aprender através da minha transmissão. E na verdade mesmo, todos nós sabemos, porque já fomos crianças também, que nós aprendemos no fim das contas através da experiência. Inclusive, quantas vezes a mãe tinha que me dizer, desce daí que tu vai cair. Até tu cair. Até eu cair. Que é o lance do exemplo, né? Que fala, exatamente. Tu tem que ter um exemplo daquilo ali. Exatamente. Então eu precisava cair, uma necessidade minha. O afeto, ele passa por isso, de ouvir a criança, ouvir o que ela tem a dizer, observar tudo que ela faz, né, com atenção, cuidar isso e levar isso em consideração na hora de planejar a aula, de fazer a aula, de executar a aula, de lidar com a criança dentro da escola, porque a gente vê muito acontecendo em escola hoje em dia, acontecia já lá no meu tempo também, de rotular as crianças a partir de coisas que elas não têm nem controle. Por exemplo, assim, aquela criança que a gente tava falando de conversar, né? A criança, aquele ali é o conversador. Porque vamos supor, né? O Sonic não para de falar, só fica virado pra trás falando, como muitos professores fazem quando chegam na sala dos professores. Mas ninguém nunca parou pra conversar com o Sonic. Dizer o que te interessa tanto na conversa com o outro, né? Porque aí daqui a pouco ia perceber que o Sonic ele tem uma tendência a trabalhar com isso, a usar isso ao seu favor, entende? Mas isso é possível quando tu escuta de verdade. Exatamente. Entende? É a escutativa que fala, né? Escutativa, exatamente. Então eu sou defensor do afeto na escola, mas o afeto de verdade. Com a escutativa, com essa atenção, com esse esforço pra isso, entende? Não só recriminar a criança porque tá conversando. Isso, né? Exatamente. Tu praticamente deu um voto de berro pra mim aqui, porque o que eu ouvia a minha vida inteira quando eu era criança, se pensasse, ele vai ter um podcast depois que ele for adulto. Pô, não tinha dado conta. Um troço assim. Sim. Cara, nós temos uma coisa que é clássica no Sonic Cast, que é a hashtag do episódio. Como é que funciona? Em algum momento, geralmente no final da nossa conversa, a gente deixa uma hashtag, que é pra gente testar
Quem ouviu de verdade o programa, ou só daqui a pouco foi lá no post do Instagram e foi lá e comentou: ah, que legal, o Prof. Bernardo tá no Sonic Cast, mas não ouviu o programa, entendeu? Então a gente precisa saber quem ouviu de verdade. E quando a gente tem um convidado, eu deixo pro convidado pensar em alguma coisa. Pode ser uma palavra, uma frase, uma rima, um pedaço de uma música que tu gosta. Qualquer coisa pra ser a hashtag do episódio 63 do Sonic Cast. Pensa qualquer coisa aí. Já pensei. Pois hashtag afeto. Lindo, que maravilhoso. É a diferença de ter um professor no podcast, né? Vem os caras aqui falam umas bobagens sem sentido, vem o cara e larga afeto. Bom, então tá bom. Eu acabei de criticar todo mundo que passou pelo Não, foi com carinho. Não, foi com carinho. É só apenas uma brincadeira. Sim. Então, se você estiver ouvindo o Sonic Cast, episódio número 63, você vai nos mandar, pode comentar, no post do Instagram eu vou fazer o collab Sonic e Prof. Bernardo, vai aparecer nos dois perfis, a postagem vai estar no teu perfil também. Pode mandar no teu WhatsApp, pode mandar no meu WhatsApp, a hashtag que é... afeto. Quase esqueceu. Hashtag afeto. Velho, eu queria te agradecer do fundo do coração que tu pensou assim, tipo, vou subir a lomba e vou fazer o Sonic Cast com o Sonic, que tu aceitou aquele convite que eu estava sentado aqui na frente da minha casa. Olha que loucura, eu estava ouvindo o Sonic Cast, o episódio que não tinha ido ao ar ainda, curtindo aquele momento de degustar o que eu mesmo tinha feito pra mim mesmo, no meu celular ali, curtindo. Aí tu passou, esse é o momento, eu vou chamar o Bernardo pro Sonic Cast. Eu pensei, ele podia não aceitar, né? Mas tu aceitou, então, cara, fico de verdade assim, muito feliz que tu aceitou. Um papo muito legal. Tenho certeza que os ouvintes desse programa vão gostar de ouvir. Tu vai mandar pros teus alunos também, eles vão gostar de ouvir. Poder contar um pouquinho da tua história, poder mexer com essas coisas de família que as nossas famílias têm em comum. Então, sério, gratidão total pela tua pessoa, de estar aqui. Fico muito feliz que tu está. Deixa aí tuas redes sociais, manda beijo pra quem tu quiser. Dá o teu tchau dos milhões aí. Um beijo especialmente pra Xuxa. Ela é ouvinte, mas... E pra Xaxa, que nem E pra Xaxa. E pra Sasha. Não, pra começar o meu tchau, eu queria agradecer muito, né, a oportunidade de estar aqui. Pô, faz um high five. High five, isso aí. Porque quando tu me convidaste ali, eu até comentei... Eu não te convidei, já abordei. Ô, sou o Bernardo. Deu um berro. Sim, mas foi muito recíproco, porque eu quero. É tipo isso. Assim que é bom. Sim. E tu disse sim na hora. Não ficou, não sei, vou ver. Tô com muita coisa pra fazer. Não, porque eu fiquei muito lisonjeado, que eu comentei no dia. Quer dizer, não sei se eu comentei tudo isso, né? Mas pode comentar agora. Fica registrado aí. Vai ficar registrado. Que quando eu ouvi tu explicando num vídeo, na verdade, né? Sobre os convidados. Ah, sim, né, sim, verdade. Sobre os convidados e tal, não sei o quê. E aí, eu justamente até ouvindo aquele vídeo, eu fiquei com muita vontade de vir, mas eu disse, jamais vou falar, né? Porque eu entendi a proposta, né? E eu tava explicando o que era narrativa gonzo, só que desse jeito, bem devagar, pra que as pessoas pudessem entender. Porque se eu falo assim, não sei o quê, as pessoas não entendem. Sim. E aí, quando tu convidaste, assim, eu fiquei realmente lisonjeado. Assim. Não, cara, muito, muito agradecido, muito obrigado. Se um dia tu quiser me convidar de novo, tu com certeza, com certeza. Te admiro muito como pessoa, né? Ah, cara, que lindo, aí, obrigado. Como profissional do podcast, tu é, assim, ó, formidável, excelente. Eu agradeço muito. Gostaria de mandar um beijo pra minha mãe, pra Cissa. Mandar um beijo pra tua mãe também. Ela vai ouvir certamente. Maravilhosa, beijo enorme. E também mandar um super beijo pros meus alunos, pros meus colegas, que são meus parceiros aí. Como é que é o nome da escola? Nem falando. É Maria da Glória, o nome da escola. Que fica em Sapucaia. Sapucaia do Sul. Show. Exatamente. Então, era isso. Mais uma vez, valeu, Sonic. Quer passar teu Instagram pra galera te seguir aí? Eu esqueci desse detalhe. O meu Instagram é @professorbernard, com demudo. Bernard, né, com demudo. O meu Facebook é Bernardo Martins Monteiro. Tá. Na verdade, eu não me recordo exatamente do Facebook, né? Mas eu também não uso mais, então... É por aí. Se tu me marcar de alguma forma... Não, eu vou fazer o collab pro Instagram, porque eu faço pra todo mundo, porque o Facebook eu não uso mais, então não tem como fazer nada no Facebook. Mas no Instagram eu faço o collab, porque daí quem comentar no post, tu pode responder e eu também, fica ali marcadinho, te segue também, tudo perfeito. Beleza. Cara, a gente tem uns tchau no final do podcast que eu dou, e aí eu convido o convidado a participar junto da brincadeira, então tu vai participar comigo aqui. Bom... Se você estiver ouvindo o Sonic Cast ao acordar pela manhã, o que tu fala para as pessoas de manhã quando tu acorda? Quando eu acordo?
Quero café. Quero café. Um abraço pro Me Dá Café, que é o maior ouvinte desse podcast. E um bom dia também, porque eu acho que é importante, Claro, né? com certeza. Se você estiver ouvindo o Sonic Cast, depois de almoçar, porque assim, B, eu só dou boa tarde depois que eu almoço. Eu almocei, aí eu dou boa tarde. Então, Sim. se tu já almoçou, é uma boa tarde, uma no caso. boa tarde. Uma boa tarde, exatamente. Eu achei que era outra. Eu já queria outra coisa. Não, então vamos se concentrar, porque assim, ó, se o cara estiver ouvindo o Sonic Cast, depois de chegar em casa, depois do trabalho, passou aquele dia trabalhando, exaustivo, assim, agora já é de noite, ele vai ouvir o Sonic Cast, a gente deseja uma boa noite. Uma boa noite. E agora eu sempre pergunto pro convidado, como é que tá o teu sono? O meu sono, ele tá ótimo. Tá ótimo? Tá dormindo bem? Não tem perdido o sono? Não. Mas sabe que tem algumas pessoas que perdem o sono na madrugada. Se tu for uma dessas pessoas que perde o sono na madrugada, você pode o quê? Maratonar o Sonic Cast. Porque se esse aqui é o episódio 63, quer dizer que tem mais 62 episódios além desse pra pessoa botar em dia. Tem mais o piloto, tem a edição especial, que foi um troço que eu fiz ali durante as eleições ali que eu precisei fazer. Tem um monte de episódio. Então se você estiver ouvindo o Sonic Cast na tua madrugada, é uma boa... Uma boa madrugada. Uma boa madrugada pra você. Madrugada. Agora eu vou pedir pra tu me dizer uma parte do corpo completamente aleatória. Um osso, um órgão, qualquer coisa. Tá, eu sou do campo da biologia, então eu tenho que buscar, né? Puxa uma legal, não vem com coração, com fígado, vem Infundíbulo. com... Infundíbulo? O que é versão infundíbulo? É uma das porções da vesícula. Pô, que interessante. Infundíbulo? Então tá, um beijo no seu infundíbulo, um beijo para os meus amigos, amigas e amigues. Chega aí o locutor. Um beijinho e tchau, tchau! Sonic Cast, o podcast underground. Você acabou de ouvir Sonic Cast, o programa do Sonic, com seus patrocinadores. Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol. Siga no Instagram em @Draft Personal Soccer. Espaço Aurum Tarot 7. Siga no Instagram em @Aurum Tarot 7. Sonic Cast, apoiador oficial do projeto Reciclave. Vai no site reciclave.com.br. Sonic Cast, um produto do grupo Crazy Art Sonic NM Entertainment. Aguardamos vocês no próximo episódio.